também, mas temos novas informações sobre o tornado que devastou a cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. O prefeito da cidade anunciou ações de limpeza de ruas e casas, além da vistoria nas residências, para avaliar as condições dos imóveis afetados. O nosso repórter Kleber Moleta está ao vivo e traz os detalhes para a gente. Kleber, boa tarde para você. Boa tarde para todos aí no estúdio, boa tarde ouvinte da TMC. Aqui em Rio Bonito do Iguaçu, o som que mais a gente ouve pelas ruas é o de ferramentas, martelo, serra, pessoas trabalhando para tentar reconstruir aquelas casas onde isso é possível e limpando o que sobrou das casas que foram destruídas. Como você disse, há um trabalho intenso nesse momento de início da reconstrução. Aliás, hoje de manhã o prefeito da cidade, o senhor César Bovino, ele deu uma entrevista coletiva e disse que essa é a prioridade, reconstruir, a começar pelas casas que foram menos avaliadas e que, com poucos reparos, já podem voltar a ser o lar de muita gente aqui de Rio Bonito do Iguaçu. Muito bem, meu amigo Kleber. Temos aí imagens, né? Vamos ouvir. Vamos ouvir o que disse. Que é a parte de acidentes e tal, hospitalar. Atendemos ontem na parte social, distribuição de alimentos e alguma coisa de conforto da pernoite. E hoje a retomada de tudo aquilo que nós precisamos, que é a retomada da construção parcial das casas e limpeza do quadro urbano. O prefeito explicou que algumas casas, com algumas telhas, alguns reparos, já é possível que as pessoas voltem a morar. Quarta e quinta-feira tem previsão de chuva aqui para Rio Bonito, então tem pressa. O desafio é conseguir profissionais, pedreiros, carpinteiros, encanadores, eletricistas para fazer esse trabalho e também a própria disponibilidade de materiais de construção que estão sendo bastante demandados nesse momento. Um outro ponto que foi comentado pelo prefeito nessa coletiva aquele manhã é sobre, infelizmente, pessoas aproveitam para golpes e ele a oportunidade de se reunir ali para dar um alerta. Vamos ouvir. O que a gente pede para vocês que são a imprensa, levem o Pix honesto, que seja com o CNPJ da Prefeitura, para evitar malandragem, e a nossa equipe também organizar para não aproveitar de aproveitadores que chegam nesse momento. Eu vou dar um exemplo aqui na imprensa, que é o caso ontem. Teve gente aqui que ele pegou 10 pessoas e 10 pessoas foram pegar colchão. Claro que os colchões estão vindo novo, embaladinho, mas essa pessoa levou numa loja, o município vencia vender. Então, vocês da imprensa ajudem nessa organização, porque sempre existem os aproveitadores que chegam na hora de uma desgraça para se aproveitar. E volto a dizer, eu vou colocar mais uma pessoa naquela escadinha do inferno que eu já falei, né? É gente que se aproveita de tragédia para aplicar golpe nos outros. Quer dizer, a cidade foi 90% destruída, é impressionante. Eu não consegui ver os vídeos, sabe? Tinha uma hora que eu parei de ver porque eu comecei a chorar, porque você vê ali a situação das pessoas. Eu já tive em muitos locais de tragédia e, assim, é absurdo que as pessoas se aproveitem disso para passar golpe, né? Já o Kleber Moleta vem com a gente, trazer mais informações também, mas acho que vocês também, né, se impressionaram com as imagens desse fim de semana, né? O tornado chegando, a gente conseguiu ver o tornado chegando. E também porque a gente não tem ideia do quão preparado uma cidade brasileira está para um tornado. Se acontece nos Estados Unidos, às vezes o desdobramento é calamitoso, né? Mesmo os norte-americanos estando acostumados com isso, tendo aí uma tecnologia especial para prever por onde vai passar o tornado, com qual velocidade, né? Quais os efeitos, né, desse fenômeno natural. Aqui no Brasil a gente nem sempre está preparado para desastres naturais como esse, ou quase nunca, né, estamos preparados. Mas é uma imagem que realmente choca, né? Coisa que você está acostumado a ver em filmes, em séries. E também, infelizmente, na realidade do centro-oeste ali norte-americano, né, mais da região central dos Estados Unidos. A gente tem de novo o Kleber, e até a minha pergunta que eu iria fazer era em cima disso. O quão preparada estava a cidade, se outros desastres naturais já tinham acontecido em Rio Bonito do Iguaçu, meu caro Kleber? Olha, os temporais aqui são relativamente comuns, mas para você ter uma ideia, registros de vendavais, por exemplo, que destelharam casas em outras ocasiões, os ventos, velocidade máxima de 90, 80 km por hora. Os ventos que atingiram aqui, Rio Bonito do Iguaçu, o CIMEPAR hoje atualizou essa informação com base em novas análises,
ultrapassou em alguns pontos 330 km por hora, que no Paraná nunca tinha sido registrado. E, de fato, né, a cidade totalmente despreparada para esse tipo de evento. Por exemplo, no atendimento à saúde. Foram centenas de pessoas machucadas ao mesmo tempo que precisaram ser socorridas precariamente num espaço de saúde que estava chovendo dentro, né, porque o telhado foi levado, ou então em cidades vizinhas. Um colapso total na saúde, sem contar outras demandas que também não foram supridas. Energia elétrica, telefonia, saneamento, que ficou tudo prejudicado após a passagem do tornado na noite de sexta-feira. Eu acho que a gente conseguiu ouvir ali o prefeito a respeito desse alerta dos golpes. E, para fechar, acho que a gente poderia ouvir o prefeito, que também falou de algo importante em relação a números. Ele disse que novos balanços, novos levantamentos estão sendo feitos pela Defesa Civil em relação a pessoas desabrigadas e desalojadas. A Defesa Civil está levantando caso a caso para levantar todos, seja a propriedade, seja a parte de obras municipais, estaduais, que seriam as obras públicas, e também os empresários. Porque mesmo o empresário que seja dono do mercado, dono de uma oficina, nós vamos procurar o máximo do possível reconstruir a obra civil para eles. E a última informação para fechar, depois eu fico à disposição de vocês, caso tenhamos tempo. O CREA aqui do Paraná também está fazendo uma avaliação, são 300 profissionais, alguns, inclusive, todos voluntários, mas alguns vieram do Rio Grande do Sul com a experiência, né, da enchente, para fazer a avaliação que se viu, inclusive, disponibilizar recursos, né, ou orientar o governo do estado a disponibilizar recursos para as pessoas. Um laudo que os engenheiros estão fazendo, o estado da edificação. Se ela colapsou completamente, precisa ser demolida, né, o que restou, ou se há chance de reconstrução com segurança. E aí, nesses casos, o governo vai destinar recursos para que as famílias possam retomar. Uma lei foi aprovada no Paraná ontem à noite para destinar até R$50 mil para as famílias comprarem material. Volto com vocês. Kleber, aproveitando, né, a sua presença aí na cidade, que aliás muito legal, né, TMC com a reportagem no local, acompanhando tudo. Rio Bonito é uma cidade de 14 mil habitantes, não tem muita gente ali, como o Kleber falou, até o serviço de saúde da cidade não é preparado exatamente, porque as pessoas costumam procurar atendimento mais especializado em outras cidades da região, que são um pouco maiores. E nas imagens que a gente vê ali, né, da destruição, muitas casas de madeira, muitos galpões. Eu te pergunto, Kleber, a cidade realmente, o estrago foi muito grande porque as casas não têm tanta estrutura, porque tinha muito galpão. Conta um pouco pra gente como é que é a estrutura da cidade e por que ela não aguentou tanto. Ou não, qualquer cidade ali que aquele vento batesse não ia ter como, ia ser totalmente destruída também. Travou ali. Inclusive, gente, quando você tá nessas coberturas de tragédia, realmente a internet acaba... Já é difícil, né? Porque a estrutura da internet lá também caiu com os ventos. E aí a imprensa toda lá. Mas a gente volta ainda a falar mais sobre esse assunto. Obrigada ao Kleber Moleta, que trouxe informações bem importantes aqui para o Link TMC. Muito bem, a gente pensa que é algo, né, pouco comum no Brasil e, de fato, a gente não tem tantas informações tristes, né, e trágicas como as desse final de semana, na verdade desde a última sexta-feira, mas o Brasil tem sim um histórico de tornados, né, muitas matérias têm sido feitas, mostradas inclusive aqui na TMC, de um histórico aí razoável de tornados, é que muitas vezes os tornados passam despercebidos, se isso é possível, né, mas graças a Deus em áreas não habitadas, mas as regiões sul e sudeste do Brasil são as mais suscetíveis a esse tipo de fenômeno, e segundo alguns pesquisadores, o Brasil tem um histórico expressivo de tornados e ocupa até uma posição de destaque no cenário mundial, mas claro, bem abaixo do que a gente vê nos Estados Unidos. Não é um comparativo em relação aos tornados que a gente acompanha, sim, inclusive sim, que a gente deu aqui, logo quando o Link TMC a gente estreou, né, Tomás? A gente até conversou com o pessoal que estava... no Caribe, foi no Caribe, né? Que passou por Jamaica que Cuba, também se não estiver enganado, né? Foi bem pesado, né? Foi pesadíssimo. E aqui, obviamente, que quando a gente fala em tornado, a gente já tem uma percepção diferente, né? Mas olha o que aconteceu, destruiu uma cidade praticamente inteira. Sem dúvida. Então, realmente,
Está acontecendo. E cada vez mais comuns, né? Com essas mudanças climáticas também, eventos como esses no Brasil. Daqui a pouquinho, então, a gente volta para falar mais sobre esse assunto, que foi o assunto do fim de semana. As imagens impressionaram muitas pessoas também nas redes sociais. E a gente segue aqui agora com as manchetes ou vamos para a entrevista? Vamos para a entrevista, Mayara, Legal. por favor. Vou chamar aqui, porque é o seguinte, gente.